Bendirei ao Senhor em todos os momentos. Mensagem de Aiden Wilson Tozer, 25 de março de 1956. Ontem foi anunciado, como você deve ter ouvido, que devido a circunstâncias além do controle da WMBI, seu programa Conversas do Estudo do Pastor não seria ouvido, e que essas circunstâncias também estavam fora do meu controle. Em Pittsburgh, ficamos no Roosevelt Hotel. Harry Post, o missionário, Walter Arnold, a senhora Tênis da América do Sul, Paris Radhead e eu acho que mais um ou dois. Os últimos 3 dias foram ocupados por um torneio de basquete sérvio. Ninguém tirou a roupa. Eles roubaram uma chave mestra. Eles assumiram o elevador e dispararam o alarme de incêndio. Eles corriam pelos corredores e batiam nas portas, assobiavam, cantavam, gritavam. Eles tocavam instrumentos e geralmente criavam o diabo o tempo todo. O pobre irmão, Paris Radhead, cambaleava com os olhos turvos como se fosse um deles, e eu só consegui dormir às 5 da manhã. O irmão Cope só conseguiu dormir às 6 horas da manhã de domingo, por isso não pôde ir conosco para a prisão. E geralmente estávamos desanimados. Voltei com dor de garganta. Essa era a circunstância sobre a qual não tínhamos controle, e eles pareciam não ter nenhum sentido, gostavam de ser feras. Eu disse no elevador para um novo homem que tinha acabado de fazer o check-in e queria saber do que se tratava. Eu disse que é uma convenção de babuínos, e alguns dos companheiros que fizeram parte da convenção riram e disseram: isso mesmo, é isso, uma convenção de babuínos. Eles estavam satisfeitos por serem babuínos, agiam como eles, só que os babuínos não bebem. Eu estou um pouco prejudicado esta manhã, como resultado da convenção dos símios, mas pregarei de qualquer maneira, confio em pregar esta noite. Este é o domingo de Ramos entre as igrejas e todos estão pensando em louvor. Então, eu quero falar sobre louvor, lendo os 3 primeiros versículos do Salmo 34. Bendirei ao Senhor em todos os momentos. Seu louvor estará continuamente em minha boca. Minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Ó, engrandeça ao Senhor comigo e exaltemos seu nome juntos. Agora, estamos falando sobre louvor nesta manhã. Louvarei, bendirei ao Senhor em todo tempo, disse o homem de Deus Davi. Eu já disse aqui antes e não é uma verdade nova. Ninguém poderia pregar uma nova verdade sobre isso, porque todos os teólogos sabem que a verdadeira religião reside na vontade. A Bíblia declara isso e tudo o que podemos aprender sobre nós mesmos confirma isso, que a religião reside na vontade. O que o coração quiser ser, o personagem se tornará. E o que o coração determina, Deus aceita como real. A alma se alinha com tudo o que o coração determina. Eu vou, disse o homem de Deus. Temos a impressão de que Davi corria continuamente com uma harpa na mão e que nunca deixava de louvar a Deus, mas percebi que Davi usa bastante a palavra vontade. Ele determinou algumas coisas e fez seus votos e os cumpriu. Ele sabia que aquilo que ele estava determinado a ser, Deus providenciaria para que ele se tornasse. Pois se o coração determina, então as emoções seguem o conjunto da vontade e se alinham. Então, o homem de Deus disse que o que ele desejava fazer, o que ele estava determinado a fazer, era bendizer ao Senhor. Agora, suponho que não haja palavra que tenha sido mais mal utilizada do que a palavra bendizer. E quando não sabemos mais o que dizer, ora, pedimos ao Senhor que nos abençoe. Eu mesmo faço isso, pois é uma daquelas grandes palavras de lona elástica que cobre tudo. E a palavra aqui poderia significar quase qualquer coisa, mas na verdade significa saudar, parabenizar e elogiar. Então ele disse: saudarei a Deus em todos os momentos, eu vou parabenizar a Deus. Gosto de resumir assim e pensar no que significa para um homem acordar de manhã e parabenizar o Deus Todo-Poderoso por quem Ele é,
e pelo que ele tem feito, e pelo que ele está fazendo e pelo que ele planeja fazer. Oferecer a Deus os sinceros parabéns e louvar e agradar a Deus, tudo isso é encontrado na palavra bendizer, usada em hebraico pelo homem Davi. Então ele disse que vou saudar a Deus e vou parabenizá-lo, e farei disso meu negócio na vida, bendizer ao Senhor Todo-Poderoso, bendizer a Deus pela sua grandeza. É divertido para mim ver como a grandeza é uma coisa relativa. O homenzinho, por meio de uma mudança hábil em sua psicologia, pode considerar-se grande. Não quero refletir sobre ninguém de quem não tenho motivos para duvidar que seja um homem honesto e sincero. Mas há uma carta política nos postes telefônicos que me fez rir esta semana. É um vereador. Ele está concorrendo a vereador. O anúncio diz: para a paz e a prosperidade, eleja fulano de tal vereador. Bem, é bom ter uma grande consideração por si mesmo, e suponho que se elegermos este irmão para o cargo de vereador em sua ala, a paz e a prosperidade fluirão como resultado em todo o mundo. Eu não desiludiria o homem por nada. Sem dúvida, ele é um bom homem e ama a esposa. Mas estou inclinado a pensar, irmãos, que quem quer que se torne vereador naquele distrito não estará em posição de causar um efeito muito perceptível nas relações internacionais. Mas a grandeza é grande ou pequena, é o que os homens querem que seja. Mas quando nos aproximamos do Deus Todo-Poderoso, todas as barreiras caem e todos os limites são ultrapassados. A grandeza de Deus excede todos os bairros e todas as cidades, e todos os estados e todos os países, e todos os impérios e todos os mundos e todo o universo. Deus é maior que toda grandeza e mais poderoso que todo poder. Deus é bom, e assim saudamos e bendizemos a Deus. Nós o bendizemos por sua grandeza e por sua santidade. E contra o pano de fundo sombrio da nossa pecaminosidade e da pecaminosidade do mundo, foi muito difícil em Pittsburgh não ver naqueles jovens que havia tomado conta daquele hotel e nos empurrado, velhos companheiros. Foi difícil manter a nossa fé em humanidade. O fato de as cidades do país poderem derramar e vomitar tantas pessoas abandonadas e reuni-las todas para um negócio tão inofensivo como um jogo de basquete tornou muito difícil para mim ficar alegre. Eu me pergunto o que Norman Vincent Peale teria feito se estivesse lá. Eu só quero saber, tendo como pano de fundo os comportamentos profanos de que os seres humanos são capazes, pensar na santidade de Deus é algo muito curador e consolador. Determino que bendirei a Deus porque Ele é santo. Ele é santo além de toda santidade, mais santo que os anjos, mais santo que os serafins que queimam no trono, mais santo que o homem ou mulher mais santo que já existiu. Ele é um Deus santo, íntimo e perfeitamente santo, e assim, todos os dias vou saudar a Deus por causa de sua santidade e depois, é claro, por causa de sua bondade e sua providência e expiação e misericórdia e cuidado. Seu louvor estará continuamente em minha boca. Agora, quero salientar a vocês, amigos, que vocês têm continuamente algum tipo de palavra em sua boca. Você tem algo na boca o tempo todo. Ou você tem as palavras de que Davi falou, ou você tem palavras profanas, ou palavras impuras, ou palavras de reclamação, ou palavras de fofoca, ou palavras de jactância, ou palavras vazias, ou palavras mundanas, ou algum outro tipo de palavras. Mas sempre nossas bocas estão cheias de palavras, palavras profanas, por exemplo. Quando penso na beleza, na versatilidade da língua inglesa e ainda assim em como algumas pessoas usam a língua, penso que é como se alguém tivesse apontado recentemente que ouvir um certo homem fazer uma determinada coisa era como ouvir uma orquestra tocar. Pop Goes the Whistle, uma orquestra sinfônica, e usar a língua inglesa, que é uma orquestra, um órgão capaz de variações quase infinitas, sutilezas, conotações e subtons em todas as direções, e ainda assim ouvir algumas pessoas usarem a língua inglesa
Isso me lembra de usar um Stradivarius de US$ 50.000 para martelar pregos em um galinheiro. É um uso indevido, grotesco e profano da linguagem, tal como algumas pessoas a usam. E se você não tem o louvor de Deus em sua boca, é provável que você tenha algum outro tipo e eles possam ser profanos. E existem palavras impuras. No meu trabalho, não costumo encontrar homens assim, mas conheci homens cujo único vocabulário estava sujo, tão sujo, que se fossem forçados a usar apenas palavras limpas, ficariam em silêncio por um tempo, incapazes de falar porque o seu vocabulário estava sujo. E então há palavras de reclamação. Agora, vamos verificar um pouco a semana passada. Se os louvores a Deus não estão em sua boca, então é provável que houvesse palavras de reclamação em sua boca. Você diz: como foi em Pittsburgh, Sr. Tozer? Bem, eu não acertei 1000, mas tentei louvar a Deus quando você acorda ou sai de um sono conturbado com esses caras gritando e dizendo, quando a manhã doura o céu, meu coração despertando clama que Jesus Cristo seja elogiado. Em vez de reclamar, deveríamos ter o seu louvor continuamente em nossas bocas. Agora deixe você pensar um pouco sobre isso comigo. Não cabe a mim ficar aqui e ir atrás de você. É apenas para dizer como nos saímos na semana passada em relação a este negócio de reclamações. Você diz, mas havia muito do que reclamar. Eu não duvido nada disso. Acho que há muito do que reclamar no mundo. Mas se você e eu reclamarmos de tudo o que há para reclamar, provavelmente não conseguiremos fazer muito mais. E então há palavras de fofoca. Se todas as palavras usadas no continente norte-americano na próxima semana, que eram palavras de fofoca, fossem subitamente proibidas por alguma lei estranha e não permitidas, haveria um silêncio como não se ouvia há muito tempo entre o Atlântico e o Pacífico. A fofoca ainda é feita e ainda é feita até pelos cristãos. Depois, há as palavras de orgulho. Alguém disse, e isso tem sido citado nas revistas e aparece em pequenas piadas aqui e ali nas revistas e jornais impressos. Alguém disse recentemente que um ator é um sujeito que, se você não fala dele, ele não está ouvindo. E eu diria que isso não é verdade apenas para os atores, mas é realmente verdade em um grau menos grave, mas a maioria das pessoas quer falar sobre nós mesmos. Nós nos vangloriamos com muita ternura e cautela. Não quero ser muito cínico, mas ouço pregadores se vangloriarem e depois dizerem, digo isso para a glória de Deus. E na verdade eles disseram isso para sua própria honra. E Deus suportou isso. Bem, há orgulho e depois há palavras vazias, palavras que simplesmente não têm conteúdo algum. Eu me pergunto se elas são o que vocês chamam de palavras ociosas, palavras que não têm conteúdo. Depois, há palavras mundanas. Eu contei a vocês há muitos anos uma experiência que tive no estado da Virgínia Ocidental quando era um jovem pastor lá. Conheci um pássaro chamado tordo, e o tordo, como você sabe, é muito próximo do brown thrasher e é um dos 2 ou 3 maiores cantores da América do Norte. Não há nada que se compare a ele. Talvez o mockingbird, o brown thrasher e aquele pássaro sejam os 3 maiores cantores do nosso continente. E o que há de adorável no tordo da floresta é que ele é um pássaro tão lindo, com pelagem marrom, longa cauda marrom e olhos redondos em um formato muito charmoso e adorável. E então sua voz é uma voz de flauta. Ele toca uma flauta para cima e para baixo na escala, para cima e para baixo na escala. E geralmente fica nas profundezas da floresta e não pode ser visto, embora eu tenha decidido vê-los algumas vezes e os tenha visto desde então. Me apaixonei por esse lindo pássaro, invisível, que cantava entre os galhos, cantava no crepúsculo, cantava até escurecer. E então uma noite, eu estava andando no quintal e vi meu wood thrush. Passei a pensar nele como uma espécie de coisa etérea, não como um pássaro, mas como uma voz errante. E aqui, eu o encontrei coçando contentemente em um depósito de lixo. E até agora, nunca superei o choque de ver esse lindo pássaro com sua presença misteriosa, seus tons místicos de som,
como se algum músico oculto estivesse tocando flauta nas sombras, no alto das árvores, agora arranhando seu caminho, cavando e bicando como uma galinha comum. E eu nunca superei isso. Eu pensei imediatamente em como Deus deve se sentir por nós, seus filhos, capazes de uma linguagem como, digamos, os Salmos e o Paraíso Perdido, e os hinos e o livro de Mateus e o livro de Lucas e o livro de Isaías, capazes de colocar palavras juntas assim, capazes de tudo isso, misteriosas, transcendentais e elevadas. E, no entanto, o idioma comum de nós, a linguagem que usamos, é a linguagem do monte de lixo, apenas a linguagem terrena e mundana, a linguagem da terra abaixo, nada elevado, nada maravilhoso, nada glorioso, mas apenas a comum língua do mundo. Passei uma semana com Paris Radhead, e meu amigo, é uma experiência para qualquer pessoa passar uma semana com Paris Radhead. Nós nos encontramos e conversamos, e fora uma referência ocasional à sua esposa e filhos, dos quais ele sente muita saudade de casa, conversamos sobre muito pouco mais. Mas as coisas de Deus, muito pouco mais. A linguagem, as palavras, não eram palavras mundanas. Elas não eram voltadas para a terra, mas eram palavras celestiais. E gostei muito dos contatos que tive com ele lá em Pittsburgh na semana retrasada. Mas a maior parte das nossas palavras são palavras terrenas, palavras mundanas, palavras que pertencem à terra e ao pó. Você sabe que se seguirmos Davi e enchermos a boca com as bênçãos de Deus, poderemos continuar saudando e bendizendo a Deus continuamente. Isso expulsará essas outras palavras e purificará nossa conversa desnecessária. Agora ele diz: farei isso o tempo todo. E Davi era um escritor, cantor e músico. E suponho que seja fácil dizer, bem, é um escritor, um cantor ou um músico. Ele pode louvar ao Senhor em todos os momentos. Isso é problema dele, ele não precisa fazer mais nada. Mas observe que Davi, além de escritor, cantor e músico, Davi também era um homem de família, um rei, um soldado, o chefe de uma nação, o chefe de um lar. E em todos os detalhes, um homem como o nosso presidente, que teve que se encontrar constantemente com o público e se entregar constantemente a ouvir as queixas do povo, as revoltas e as guerras. Ele estava constantemente envolvido, e ainda assim ele disse: em todos os momentos louvarei a Deus, saudarei a Deus, bendirei a Deus e encherei minha boca de seus louvores, não apenas quando estiver cantando e tocando harpa, mas farei isso também na minha qualidade de homem de família, como rei, como soldado e como chefe do Estado. Agora, disse ele, minha alma a fará gloriar-se no Senhor. Deus busca sua própria glória. Já disse muitas vezes aqui que é um dos alicerces sobre os quais a verdade é construída, que Deus busca sua própria glória porque a saúde do universo exige que Deus seja glorificado. E assim, Deus coopera ativamente em qualquer esforço para glorificá-lo, e Ele dá assistência instantânea a qualquer pessoa que se dedique com o voto de glorificar a Deus e de saudar e bendizer a Deus em todos os momentos e continuamente, para que qualquer um que fizer um voto e disser, se Deus me ajudar, eu tirarei da minha boca palavras impuras de reclamação, palavras de fofoca, palavras vazias e de jactância, e encherei minha boca continuamente com felicitações divinas. Deus dará assistência imediata a tal pessoa e capacitará essa pessoa pelo Espírito vivo a cumprir esse voto. Caso contrário, é claro, achamos isso impossível. Mas com a ajuda do Espírito Santo, achamos que isso é possível. Agora, isso significa que devo sempre louvar a Deus em alta voz? Não, isso não significa isso. Mas significa que a minha determinação de louvar a Deus é uma determinação de formar um hábito de louvar a Deus em todas as circunstâncias, de forma audível nas condições certas e silenciosamente quando a fala for imprópria. Você sabe, há momentos em que falar é impróprio. O povo de Deus não consegue descobrir isso, e suponho que essa seja uma das razões pelas quais ficamos tão mal com o público, porque os fanáticos no reino de Deus, e todos nós deveríamos ser fanáticos,
Os fanáticos no reino de Deus parecem não conseguir saber quando ficar quieto e quando falar. Então nós, vocês, às vezes falamos quando deveríamos estar calados. Mas o cristão guiado pelo Espírito fará com que bem dizer a Deus seja um hábito constante em sua vida. E então, quando as condições forem adequadas, ele louvará o Senhor de forma audível. E quando as condições não são adequadas e a fala é imprópria, então ele pode silenciosamente louvar ao Senhor. Estou tendo que abandonar o hábito da oração silenciosa quase que exclusivamente, porque aprendi a orar tanto em silêncio que sinto que preciso corrigir isso orando em voz alta mais do que o faço. Vocês podem aprender a oração silenciosa, meus ouvintes. Você pode aprender a ter uma harpa soando continuamente em seu coração por sua própria vontade, bendizendo a Deus com determinação, oferecendo saudações e parabéns ao grande Deus pelo que Ele é e enchendo sua boca com seus louvores. Quando for apropriado que você o faça e seu coração com seus louvores em todos os momentos. Agora, esta é uma das ninharias poderosas que transformarão nossa vida se apenas permitirmos. Você sabe que existem ninharias dentro do seu corpo mortal que são tão insignificantes que não chamariam a atenção de ninguém. Dificilmente ninguém tiraria uma foto disso, ninguém compraria um. Suponho que ninguém prestaria atenção nisso, mas eles estão lá. E se eles desaparecerem do seu corpo por um dia, você começará a ficar doente e em uma semana morrerá. Eles são chamados de vitaminas, pequenos grânulos de uma coisa ou de outra e não têm nada de bom em si mesmos, exceto que agem como catalisadores para desencadear certas outras reações necessárias dentro do corpo. Pessoas morrem. Você pega beriberi se eles forem pegos no oceano sem certas vitaminas. Bom, essa coisinha que estou te dando é uma bagatela. Provavelmente ninguém escreverá um livro sobre isso. Ninguém pregaria uma série de sermões sobre isso e isso nunca sairá nos jornais. Você nunca viu uma manchete como essa porque não é interessante. Ninguém está interessado em algo assim, mas mesmo assim existe. É uma ninharia poderosa, tão pequena que provavelmente passará despercebida, mas tão grande que mudará todo o rumo de nossas vidas. Se deixarmos que nossas mentes, corações e bocas sejam preenchidas com palavras impuras, ou reclamações, ou fofocas, ou vangloriações, ou vazias ou terrenas, iremos nessa direção. Mas, se insistirmos em encher a boca de felicitações ao Senhor Deus Todo-Poderoso em todos os momentos, sob todas as circunstâncias, e aprendermos a alegria da oração interior e de enviar continuamente incenso de nossos corações a Deus, isso mudará toda a direção de nossas vidas, toda a tez e cor de nossas vidas e nos tornam completamente diferentes. Agora me dei ao trabalho de copiar em um caderno de folhas soltas e que carrego comigo. Nunca fico sem isso. Qualquer lugar que eu vá, eu tenho isso comigo o tempo todo. Um grande número de coisas, mas entre elas uma espécie de álbum devocional que carrego comigo. Mas um item é o famoso When Morning Gilds the Skies. E você sabe, eu tentei viver nisso e tentei de manhã, quando me levanto antes de dizer olá a alguém, dizer quando a manhã doura os céus, meu coração despertando chora, que Jesus Cristo seja elogiado. Em todo o nosso trabalho e oração, pedimos o seu carinho, que Jesus Cristo seja louvado. Eu citei estes e nós os cantamos, mas você sabe, há alguns versos que não são encontrados, algumas estrofes que não são encontradas em nosso inário. E não poderiam ser porque existem 2, 4, 6, 8 ou cerca de 12 delas. Ninguém consegue cantar um verso de 12 estrofes, mas alguém diz: a tristeza enche minha mente, um consolo aqui encontro, que Jesus Cristo seja louvado. Ou desaparece minha felicidade terrena, meu conforto ainda é este, que Jesus Cristo seja louvado. A ti, ó Deus do alto, clamo com amor ardente, que Jesus Cristo seja louvado. Este canto de alegria sagrada nunca parece enjoativo, louvado seja Jesus Cristo. A Deus, a palavra nas alturas, as hostes dos anjos clamam,
que Jesus Cristo seja louvado. Que os mortais se elevem, sua voz em hinos de louvor, que Jesus Cristo seja louvado. Vós, enquanto a vida é minha, meu cântico divino, louvado seja Jesus Cristo. Seja este o cântico eterno para todos os tempos, que Jesus Cristo seja louvado. Então este é o último. Na felicidade eterna no céu, a tensão mais adorável é esta: louvado seja Jesus Cristo. Que a terra, o mar e o céu, das profundezas às alturas respondam: louvado seja Jesus Cristo. Meus amigos, acredito que se pegássemos isso, memorizássemos e cantássemos para nós mesmos quando estivermos nos piores estados mentais possíveis, quando nosso humor estiver deprimido e quando não tivermos vontade de louvar a Deus, acredito que Deus honrará a nossa determinação e nos dará a capacidade e criará em nós o hábito de sempre louvar a Deus e sempre saudando e bendizendo o grande Deus Todo-Poderoso, pois é isso que faremos quando chegarmos lá. Não se esqueça disso, e nunca ninguém vai reclamar no céu. Então, se você está reclamando muito, lembre-se de que isso será interrompido repentinamente naquele dia em que você for para o céu, se o fizer. Eu me pergunto se um cristão reclamante irá para o céu. Alguns de vocês, teólogos, e vocês que leem a escola dominical trimestralmente, deixem-me saber sobre isso. Um cristão queixoso pode ir para o céu? Não sei. Não acredito em purgatório, e eu não acredito que haja algum lugar onde eles possam levar o cristão reclamante e purificá-lo. Então eu não sei sobre isso. Mas é melhor se acostumar a louvar a Deus agora, para que quando você entrar no mundo de cima, não precise mudar. Você não terá que afinar sua harpa. Você já viu esses músicos que, quando são convidados a tocar ou algo assim, eles levantam e colocam o instrumento no ouvido e fazem pontada, 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 pontada por um tempo, até que eu me prepare para ir para casa me perguntando o que está acontecendo. Finalmente, depois de ajustá-lo com muito cuidado, eles tocam alguma coisa. Bem, acho que muitos de nós, quando chegarmos ao céu, teremos que passar os primeiros milhares de anos afinando nossa harpa e a preparando. Sempre me perguntei por que esses irmãos que vão tocar não afinam antes de virem para a igreja. Por que nos sujeitam à necessidade de acrescentar ou ouvir um exercício de afinação durante 5 minutos? Bem, eu me pergunto o mesmo sobre o povo de Deus. Se eles interromperem vocês às 10 horas da manhã de quarta-feira, ou às 7 horas da manhã de quinta, ou às 8 horas da noite de sexta, ou no sábado de manhã às 9h15, se de repente você fosse levado para o céu assim, sua harpa estaria afinada? Ou você teria que pedir a Deus que lhe permitisse algo correspondente ao purgatório, tempo suficiente para afinar sua harpa? Acho que deveríamos manter nossa harpa afinada o tempo todo. E quer tenhamos vontade ou não, continuemos dizendo isso, porque é a nossa vontade de louvar a Deus e não a nossa capacidade de sentir vontade que Deus aceita. Então, se você quiser saudá-lo, bendizê-lo e louvá-lo continuamente, você estará louvando-o continuamente, quer tenha vontade ou não. Tenha isso em mente, seu louvor estará continuamente em minha boca. Ó, engrandeça ao Senhor comigo, e vamos exaltar seu nome juntos. Amém.